Olá pessoal, Erivan Filho falando sobre comunicação verbal e oratória. Mais uma dica para você, uma dica simples, rápida e que tenho certeza que vai te ajudar no seu dia a dia. A dica de hoje é de extrema importância, é um assunto bem relevante para nós que lidamos com a oratória, com a comunicação verbal. E eu estou me referindo ao medo de falar em público. A nossa timidez, esse pavor que nos acompanha quando a gente tem que enfrentar uma plateia, dar uma aula, apresentar um trabalho. Eu quero falar sobre o medo de falar em público e como que nós podemos vencer este medo. Primeiramente, antes de falar sobre como nós podemos vencê-lo, vamos falar por que nós temos medo. Por que surge, por que nasce esse medo, esse pavor de falar em público? Basicamente por 3 fatores. O primeiro deste fator é a falta de conhecimento técnico sobre o assunto. E isso é o tipo de situação que provavelmente não vai acontecer, ou não acontece, ou pode ser minimizado, diminuído. Primeira causa do medo de falar em público, falta de conhecimento técnico sobre o assunto. Ora, ninguém vai te convidar para falar sobre um assunto que você não conhece, que você não domina, que você não tem tempo de se preparar. Se o assunto é novo para você, você vai se preparar, vai adquirir conhecimento sobre aquele assunto, vai fazer pesquisas, vai ilustrar, dar exemplos práticos, casos concretos e vai adquirir conhecimento mais do que aquela plateia que te ouve. Ou seja, você vai ter medo porque você acredita que não tem o conhecimento técnico para isso. E de fato, é verdade, você não tem, mas você vai adquirir este conhecimento técnico de tal forma que ele será superior aos seus ouvintes, o que vai te garantir uma boa apresentação. A segunda causa de nós termos medo de falar em público é a falta de prática. É o pouco hábito que nós temos. E de fato, quando a gente pratica uma coisa, naturalmente nós perdemos o medo. Se a gente não tem a prática, o hábito de falar em público, esse pavor, essa preocupação vai nos acompanhar. Qual que é a dica? Pratique. Procure participar mais das conversas, dos grupos de amigo, das rodas de bate-papo, fale mais em situações de família, exercite, grave com o seu celular, com uma câmera, exercite junto ao espelho e ainda que você não tenha o celular, não queira fazer isso com o espelho, fale sobre o assunto, onde você estiver, vá procurando e identificando as palavras que você vai usar na sua apresentação. Pratique com pessoas, gravando, com a família, com os amigos, na medida do possível, pratique. Quanto mais você praticar, menor será o seu medo de falar em público. E, por último, a terceira dica que eu te dou é a falta de conhecimento. Nós temos medo de falar em público porque nos falta o conhecimento sobre nós mesmos. O primeiro conhecimento que nos falta, que nós estranhamos, é quando a gente fala, nós ouvimos um determinado som da nossa voz. Quando nós ouvimos a nossa voz numa gravação ou num áudio, esse som será diferente. Isso é natural. São formas diferentes de nós ouvirmos a nossa própria voz. É perfeitamente normal. Não se assuste achando que você vai ouvir outra voz. É a sua voz mesmo. Nós não nos conhecemos. Nós achamos que iremos fazer uma apresentação inferior, insegura, que as pessoas vão criticar. É o medo da crítica, o medo do desconhecido, porque nós não conhecemos a nós e não nos conhecemos naquela situação, a situação em frente à plateia. Por isso que nós temos um medo. Ou seja, são 3 pilares: a falta de prática, a falta do conhecimento técnico e a falta do autoconhecimento. A falta do conhecimento técnico nós vamos derrubar estudando o máximo possível sobre o assunto.
A falta de prática, nós vamos derrubar praticando ao máximo no grupo de amigos, na roda dos colegas, com a família, gravando, sem ninguém estar vendo. Vamos falar com o esposo, com a esposa, vamos praticar o máximo que for possível. E com relação à falta do autoconhecimento, nós precisamos nos conhecer um pouquinho mais. Precisamos saber que a nossa voz vai soar diferente. Precisamos saber que, sobre aquele assunto que nós estamos tratando, muito provavelmente o nosso conhecimento é maior que o conhecimento do auditório, do público, porque nós nos preparamos para isso. São dicas simples, mas que eu acredito que possa ajudar um pouco vocês a superar este medo de falar em público, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!